Tudo o que se faz no mundo, se faz por uma esperança. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Uma história de esperança que se faz presente em cada um de seus membros, reunidos em 3.000 comunidades e pontos de pregação, do extremo norte ao extremo sul do Brasil, formando uma igreja nacional e multiétnica. Uma história que iniciou há 180 anos. 1824. 2 grupos de imigrantes alemães chegavam ao Brasil, fundando colônias em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Junto com os primeiros protestantes de Nova Friburgo, veio o pastor Friedrich Sauerbrunn. Em novembro do mesmo ano, chegou ao sul o pastor Johann Ehlers. No final desta década, os imigrantes chegaram também ao estado de São Paulo, a São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, e a Rio Negro, no Paraná. Na década de 1840, Santa Isabel, hoje Domingos Martins, no Espírito Santo, recebeu também alemães. Na década seguinte, chegariam os primeiros imigrantes em Minas Gerais, na cidade de Teófilo Otoni, e em Santa Catarina, a partir de Joinville e Blumenau. Os primeiros luteranos no Brasil enfrentaram dificuldades e muito trabalho, mas sempre mantiveram a fé em dias melhores. Era o início das comunidades que hoje formam a IECLB. A maioria das novas colônias recebia visitas esporádicas de pastores ordenados. Entretanto, elas constituíram diversas comunidades eclesiais autônomas, que escolheram suas lideranças espirituais, mantiveram sua fé evangélica e a transmitiram a seus descendentes. No Brasil Império, a religião católica era oficial. Os protestantes eram tolerados, porém não tinham os mesmos direitos. Podiam se reunir em cultos, mas não lhes era permitido possuir templos com torres e sinos. Os direitos iguais viriam apenas em 1889, com a proclamação da República. Em 1861, a Sociedade Missionária da Basileia passou a designar pastores para o Brasil. O Conselho Superior Eclesiástico de Berlim indicou o pastor Dr. Hermann Borchardt, que chegou a São Leopoldo em 1864. A seu pedido, Friedrich Fabre criou a Sociedade Evangélica de Barmen, entidade que mais enviou obreiros ao Brasil no século XIX. Em 1886, no Rio Grande do Sul, foi constituído o Sínodo Rio-Grandense, presidido pelo pastor Wilhelm Rothermund. Em 1905, em Estrada da Ilha, Santa Catarina, foi criado o Sínodo Evangélico Luterano de Santa Catarina, Paraná e outros estados do Brasil, a partir do trabalho iniciado pelo pastor Otto Kurr, enviado em 1897 pela Associação Luterana da Caixa de Deus. No ano de 1911, em Blumenau, surgiu a Associação Evangélica Alemã de Comunidades de Santa Catarina. Em 1912, foi criado o Sínodo Evangélico do Brasil Central, em assembleia realizada no Rio de Janeiro. Em 26 de outubro de 1949, os 4 sínodos uniram-se formando a Federação Sinodal, que em 1954 acrescentou o nome Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A partir de meados do século XX, formaram-se comunidades luteranas no Centro-Oeste, no Norte, especialmente Rondônia, e em menor grau no Nordeste, transformando a igreja numa entidade de abrangência nacional. O trabalho comunitário de mulheres e entre mulheres é marcante nas comunidades luteranas. Em 1899, na cidade de Rio Claro, São Paulo, foi criada a primeira oase do Brasil, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. Em 1939, foi criada em São Leopoldo a Casa Matriz de Diaconisas. Por influência da colonização teuto-evangélica, a atuação da igreja se estendeu à educação formal, gerando centenas de escolas comunitárias. Em 1909, foi criado o Seminário Evangélico de Professores junto ao Asilo Pela Betânia, em Taquari, Rio Grande do Sul, transferido na década de 20 para São Leopoldo.
A partir de 1954, denominou-se Escola Normal Evangélica, que resultou no atual Instituto de Educação Ivoti. Para a formação de pastores no Brasil, em 1946, foi criada em São Leopoldo a Escola de Teologia. Ser um evangélico luterano é vivenciar a liberdade cristã, dedicada a Deus e ao próximo, seguindo os princípios de Lutero. Justificados por Deus através da fé, somos libertos de todos os pecados. Somos livres da consciência presa à eterna autodefesa e autojustificação pela ação graciosa de Deus. Assim, nos inserimos ativamente no mundo, assumindo a cidadania e responsabilidade social e política. O símbolo da IECLB traz a cruz sobre o globo, afirmando que Jesus Cristo é o Senhor do mundo. A cruz lembra que Cristo morreu em favor de cada um de nós, mas que Ele e seus ensinamentos permanecem vivos. O globo indica que estes ensinamentos devem ser divulgados em todos os lugares. O contorno no formato das colunas do Palácio da Alvorada simboliza que vivemos a mensagem de Cristo no Brasil. Segundo o Censo Brasileiro de 2000, existe mais de 1 milhão de luteranos no país. A IECLB possui mais de 700 mil membros, com mais de 800 obreiros e obreiras ativos. Na estrutura da IECLB, a menor unidade orgânica é a comunidade. As comunidades formam paróquias e estas, hoje em número de 461, compõem os 18 sínodos que integram a nossa igreja. A cada 2 anos, a IECLB se reúne em concílio, órgão representativo e soberano que discute e define as orientações para a vida da igreja. A presidência, eleita pelo concílio, responde pela unidade e confessionalidade, pela orientação teológica e pastoral, pelas relações ecumênicas e posicionamentos públicos. O Conselho da Igreja, órgão representativo dos sínodos, exerce o controle administrativo através da Secretaria-Geral e dos departamentos e zela pelo cumprimento das decisões do concílio. A IECLB enfatiza o ministério compartilhado que inclui o sacerdócio geral de todos os crentes e o ministério com ordenação. Este se desdobra em 4 dimensões: pastoral, catequética, diaconal e missionária. Ao ministério pastoral compete a responsabilidade especial pelos cultos, sacramentos e ofícios, bem como o aconselhamento e a disciplina fraternal. Ao ministério catequético compete o ensino religioso em escolas e comunidades e a capacitação de educadores. O ministério diaconal atua no atendimento às necessidades materiais e na área da saúde, empenhando-se pela prevenção e cura dos sofrimentos. O ministério missionário edifica comunidades em novos espaços geográficos, étnicos ou sociais, para além dos trabalhos regulares. A formação de obreiros e obreiras na IECLB é realizada em 3 instituições. Este, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, FLT, em São Bento do Sul, Santa Catarina, e FATEV, em Curitiba, Paraná. Com fé e compromisso, as atividades da IECLB são viabilizadas pela contribuição financeira de seus membros. Para projetos das áreas missionária e diaconal, o orçamento é complementado com recursos do exterior. As ofertas feitas em cultos têm destinação a causas específicas. As comunidades pequenas e em dispersão contam desde 1910 com o apoio da OGA, Obra Gustavo Adolfo. A política educacional da IECLB é implementada pelo ProEduc, Serviço de Projetos de Desenvolvimento em Educação. No âmbito da educação formal, o Departamento de Educação coordena a rede sinodal, com 59 escolas, que oferecem educação infantil, ensino fundamental e médio e parcialmente o ensino superior. A comunidade escolar abrange 38 mil pessoas. No âmbito da educação continuada na fé, existe o Departamento de Catequese, que fomenta a formação espiritual das crianças. Para atividades com jovens, há o Departamento Nacional para Assuntos da Juventude. Entre adultos, as atividades de formação se organizam nos grupos de casais, nas oásis,
no Fórum da Mulher Luterana, na Legião Evangélica e nos grupos de terceira idade. O Departamento de Diaconia incentiva e capacita pessoas para ação diaconal comunitária e institucional em nossa igreja. 15 acionatos, 183 grupos de assistência, 14 centros sociais e 20 hospitais têm vínculo confessional com a IECLB. A Luterprev, entidade luterana de previdência privada, desde 1993, zela pela dignidade na aposentadoria. A FLD, Fundação Luterana de Diaconia, apoia projetos de desenvolvimento sustentável, em parceria com a sociedade civil e o poder público. O CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, desde 1978 busca a justiça social no campo, promovendo a agricultura familiar. O COMIN, Conselho de Missão entre Índios, exerce a missão de solidariedade com os povos indígenas. A IECLB entende que a comunicação é uma ferramenta a serviço das comunidades. Por isso apoia rádios comunitárias, editoras e um centro de multimídia. Publica a revista Novo Olhar e o Jornal Evangélico Luterano com abrangência nacional. E incentiva os jornais sinodais. Mantém também um portal na internet com notícias e serviços. A IECLB afirma seu vínculo de fé com as igrejas que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Desenvolve diálogo e cooperação com igrejas irmãs e participa de entidades ecumênicas em âmbito local, regional e global. Desde 2000, a IECLB executa o PAMI, Plano de Ação Missionária, que promove a missão como elemento de fortalecimento da vivência comunitária. Através de convênios, tem enviado obreiros e obreiras para diversos países do mundo. Unidade e planejamento. A fé em Cristo como exercício de vida, seguindo os princípios de Lutero. Fé e amor perfazem a natureza do cristão. A fé recebe, o amor dá. A fé leva a pessoa a Deus, o amor a aproxima das demais. Através da fé, ela aceita os benefícios de Deus. Através do amor, ela beneficia seus semelhantes. Jesus conosco está. Seu reino é a nossa herança. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A nossa IECLB.